A graça e paz, é com muita alegria que eu estou gravando esse vídeo nessa data muito especial, que é a data do nosso dia, o Dia das Mães. Eu sou a missionária Claudimar, sou casada há 15 anos e tenho 2 filhos, o André de 10 anos e a Isabela de 12. E foi uma experiência incrível, maravilhosa, o Senhor me conceder a bênção da madre, de gerar vidas, de gerar filhos. Então, nessa data, é uma data muito especial e emocionante até, quando nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos na palavra refúgio, sustento, controle, domínio, cuidado de Deus, estratégia, Por que eu falo na Bíblia? Porque a família é um projeto de Deus. A família nasceu no coração de Deus e o próprio Deus se encarrega de cuidar deste projeto. O próprio Deus se encarrega de fazer com que esse projeto seja sustentado ano após ano até a eternidade. E nós vemos nos últimos dias que a família tem sido bombardeada, que a família tem sido saqueada, que a família tem sofrido fortes ataques e que muitas delas têm mudado até o seu formato. Eu percebo que o adversário tem trabalhado com muita força contra a nossa casa, tentando destruir o nosso casamento, tentando destruir os nossos princípios, a nossa família, o projeto primeiro de Deus. E sobretudo ele tenta roubar os nossos filhos dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus. Mas eu, como mãe, intercessora, edificadora da minha casa, auxiliadora e uma mulher sábia, eu busco na palavra uma estratégia e sabedoria para ser a guardiã da minha casa. E é através desta palavra que eu quero refletir com você e ministrar sobre a sua vida, querida, nesse Dia das Mães. E você que não é mãe também, é bom você ouvir este sermão e prestar atenção no que Deus tem para você, no que Deus tem planejado. Lá no livro de Êxodo, capítulo 2, verso 9, está dizendo assim: então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. O que aconteceu? Aqui nós estamos diante de uma história linda de Joquebede, uma história que tinha tudo para dar errado. Uma história que tinha toda a força de autoridade, de princípios contra esta família, contra este projeto. Quem era Joquebede? Joquebede era judia da tribo de Levi e viveu no período do cativeiro de Israel no Egito. O povo entrara naquela nação, sendo convidado por Faraó na época de José. Ficaram na melhor terra, no melhor lugar, na terra de Gósen. Era uma região boa para gado, para plantação, era entre planície do Delta e do Rio Nilo. A Bíblia nos diz que depois da morte de José, também do Faraó, que o elevara a governador, os israelitas começaram a crescer muito naquela terra. Eles começaram a se multiplicar de forma tão grande que a nova dinastia da época, que assumira o poder no Egito, teve medo do potencial e da força desse povo. Olha para você ver, se continuassem se fortalecendo como nação, olha o que eles pensaram: eles poderiam tomar o Egito para si. Então o Faraó lançou uma estratégia para enfraquecer o povo de Israel. Baseava-se em matar os bebês do sexo masculino ao nascerem. Aqui começa a estratégia que Deus dá para nós, filhas de Deus, tementes e mulheres que buscam o Senhor na defesa da nossa família. A primeira coisa que nós vamos aprender nessa história de Joquebede, na história do povo de Israel, na história da família que Deus criou, nós como mães, a primeira coisa que nós não podemos esquecer e que nós aprendemos com a história de Joquebede é que Deus sempre chega primeiro. Deus sempre se antecipa, querida. Deus está lá, Deus está na frente. Todos os projetos preparados contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos filhos, Deus já sabe, Ele já sabe, então Ele se antecipa para garantir a mim e a você que clamamos e buscamos ao Senhor a vitória. Sabe o que aconteceu? Quando essa ordem foi dada, que todo bebê do sexo masculino que nascesse era para ser morto. Olha o que Deus fez. As parteiras foram chamadas na presença de Faraó e a ordem foi dada: executem todos os bebês recém-nascidos que forem do sexo masculino. Só que Faraó não sabia que essas parteiras temiam o Senhor. Ele chamou as pessoas certas, querida. Deus chega primeiro.
Acalma o teu coração. Toda armadilha, toda ferramenta preparada contra a sua casa não vai prosperar, porque Deus já está lá, garantindo a derrota desses projetos. As parteiras temiam o Senhor, as parteiras receberam a ordem de Faraó, mas não obedeceram. Deus deu a elas uma sabedoria tão grande, uma estratégia, que quando o Faraó descobriu que os bebês estavam nascendo, os homens estavam nascendo, sabe o que elas responderam para Faraó? Ó Faraó, essas mulheres hebreias são tão fortes, essas mulheres são tão resistentes, que quando a gente chegava para fazer o parto, elas já tinham tido bebê e pronto, o bebê já tinha nascido, não tinha mais como fazer nada. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Então guarda no seu coração, mãe, Deus sempre chega primeiro. Ele que fez a sua família, Ele projetou a sua casa, Ele projetou, aleluia, e ninguém pode frustrar os planos do Senhor ao seu respeito, querida. Mulheres mais mães de vencedores, mães de uma geração de vencedores. A segunda coisa que nós aprendemos na história de Joquebede: Deus sempre sustenta o seu projeto. Ele não é desapercebido, Ele não é negligente, Ele não é irresponsável. Ele construiu o projeto, Ele criou a família, e o próprio Criador, o Abba, sustenta este projeto. Ele que sustenta. Aquelas parteiras, queridos, elas eram mãe também. Elas eram mãe. Deus abençoou Sifrá e Puá pelo que fizeram, e elas também tiveram filhos. Olha como Deus honra. Aleluia. As leis não podem estar acima dos princípios de Deus. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. E Deus honrou aquelas mulheres. Faraó pôs em prática seu segundo golpe, sua segunda estratégia para destruir o povo de Deus, mexendo na madre, mexendo com uma mãe para matar o filho de uma mulher que acabou de dar à luz. Esperou 9 meses para o bebê nascer, mas ele não parou. Assim, o adversário das nossas vidas, ele não para, ele não descansa, e por isso não podemos parar de orar, não podemos parar de interceder pela nossa família, não podemos perder a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Faraó colocou em prática o seu segundo golpe para frear o crescimento de Israel. Ele ordenou aos pais hebreus que lançassem os seus filhos no rio Nilo, caso fossem do sexo masculino. Ele estava feroz, ele estava cruel. Mas ele não sabia disso, que Deus sustenta o seu projeto. Deus sempre dá estratégia. Glória a Deus. Terceira coisa, Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar. Joquebede nessa época tinha 2 filhos, está lá em Êxodo 6:20, Miriam e Arão. Aconteceu de Joquebede ficar grávida do seu 3º filho. Ela escondeu a gravidez, que mulher consegue, querida. Deus dá para você estratégia. Mulher consegue. Ela escondeu a gravidez, o bebê nasceu, mas quando o bebê fez 3 meses, não tinha como esconder mais, porque o bebê ia engatinhar. Ele ia começar a dar os seus primeiros passos dali para frente. Ele ia começar a fazer mais barulho, ele tinha que brincar, ele tinha que aprender a andar. Não dava para esconder mais aquele bebê. Mas Deus deu para ela um zelo, uma mulher zelosa, com aquela lei em vigor. Joquebede precisava ter cautela. Não podia permitir que alguém soubesse do seu filho. Aleluia. Creio que ele era alimentado e dormia muito, pois deveria manter suas necessidades em sigilo, para que ninguém ouvisse o choro daquele bebê. Ela fez isso, mas a criança cresceu e precisava tomar sol. Seria impossível criá-lo sem que os outros soubessem. Aí eu coloco para você: Deus sempre coloca pessoas na nossa vida. Deus sempre coloca pessoas para nos ajudar. Não sofra sozinha, busque apacento. Pessoas de Deus. Deus tem levantado homens e mulheres, aleluia, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre nos dá estratégias. É a quarta coisa que eu quero falar com você. Sabe qual a estratégia que Deus deu para essa mulher? Deus deu para ela
sempre levanta pessoas para nos ajudar, ou seja, ela escondeu a gravidez, ela tinha a filha dela mais velha, que era Miriam, que ajudava, tinha seu filho, certamente havia outras pessoas, a Bíblia não coloca, mas era impossível manter aquele segredo. E aí, o que Deus deu para Joquebede? Estratégia. Ela fez um cestinho de junco, era para jogar a criança no Nilo, eu vou obedecer, porque maior é o que está comigo. Chega uma hora que não dá, querido. Chega uma hora que não dá mais, que as coisas já se tornam impotentes, já fogem do nosso controle. Chega um momento que é preciso descansar, fechar os nossos olhos e olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Não tinha jeito, o Rio Nilo era realidade, não tinha como mais, era preciso liberar o filho. Faça isso, Deus está dando uma palavra para o seu coração. Libera o seu filho para viver os sonhos de Deus. Deixe os seus filhos viver os sonhos de Deus. Deixe os seus filhos serem instrumentos de Deus, assim como Abraão fez com o seu filho Isaac, na hora de imolar o filho. Está aqui, Senhor, não resta mais nada que ser feito. Ele levanta o cutelo e vai matar, e Deus brada lá do céu. Deus honrou a fé, Deus honrou a fidelidade. Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua fidelidade. Que nesse dia das mães Deus possa sustentar você. Seu filho talvez está dentro de um cestinho, está na hora de arremessar. Calma o teu coração. É o projeto que Deus fez, incluiu você e seu filho. Ele faz parte dos sonhos de Deus para a sua geração, querida. Joquebede pega aquele cestinho, calafetou ele todo por dentro e por fora, cuidou para que não entrasse água, colocou, imagina, uma manta no fundo, deitou aquele bebê. Eu acredito que Deus deve ter dado uma calma, uma tranquilidade para aquele bebê, para que ele não movimentasse. Ficou dentro daquele cestinho, impermeabilizou tudo, colocou o menino, cobriu a tampa. Minha irmã, como é difícil liberar os nossos filhos, não é? Ah, você mãe que já está sozinha em casa, seu filho já casou, agora você já tem neto, parece que o ninho está vazio, não é? Ah, mas o Senhor honrou a sua geração. Tem muito mais de Deus para a sua vida. Os planos dele são maiores do que os seus. Aquele filho que sabe que está distante, que está nas drogas, que está na cadeia, continue em oração. Nada pode impedir a sua oração de chegar diante de Deus. Se você chegar confiadamente diante do Senhor, Ele alcançará o seu filho. Aleluia! Ela protegeu seu filhinho da morte ao nascer. Ela cuidou dele enquanto pôde. Talvez você, o Espírito Santo traz ao meu coração agora. Talvez você foi negligente, mãe. Talvez você foi mãe solteira, foi desobediente, fez coisa com seus filhos que você não queria fazer. Teve uma irmã que falou para mim assim: Cláudia, eu bati tanto no meu filho, eu não queria ter feito isso, eu me arrependo. Mas o Senhor ainda te dá a chance de ouvir esta palavra e dizer a você: você ainda é mãe, o meu projeto ainda está vivo, você tem a oportunidade de buscar a minha face e buscar uma nova história para a sua geração. E o fato de calafetar o cestinho por dentro e por fora mostra o cuidado de uma mãe segundo os princípios da palavra. Cria os seus filhos, seja uma avó que cuida de acordo com a palavra. Aleluia! Ela não permitiu que as águas entrassem dentro do cestinho. E aí a quinta coisa que eu quero ver com você: Deus honra quem nele confia. A mãe chama a Miriam e fala: Miriam, vai lá, minha filha, acompanha esse cestinho. Eu imagino que ela deu um beijinho no filho. Você que perdeu seu filho à morte, ou você que está com enfermidade, eu imagino que naquela hora Joquebede deu um beijinho no Moisés, falou: vai, meu filho, que Deus te acompanhe. Miriam, vem cá, vai acompanhando ele, querida, até enquanto você puder. Ah, mas Deus honra quem nele confia. Sabe o que Deus fez? Lá vai Moisés no rio Nilo, indo embora, nem sabendo o que estava acontecendo. Mas só que ninguém sabia, nem Joquebede sabia, mas ela confiava no Senhor, que lá na frente estava a filha de Faraó. É, a filha daquele que mandou matar o seu filho, a filha daquela que mandou destruir o seu filho. Deus estava falando o coração de Joquebede através da fé. Tenha fé, querida. E ela acreditava. Eu começo a imaginar Deus indo na frente, já preparou aquela mulher para tomar banho. Vai tomar banho, minha filha, no sol, tomar um banhozinho de sol. E de repente ela olha, a filha de Faraó olha, e tá vindo lá um cestinho, escuta um choro de bebê. Aí ela pega para mim, quando foi ver um bebê, e ela diz: certamente é do povo hebreu. Pega esse menino que eu vou cuidar dele.
Deus honra quem nele confia. A sexta coisa, quando as coisas fogem do nosso controle, Deus assume as rédeas. Quando as coisas fogem do nosso controle, confia no Senhor, entrega a Ele. Sabe o que a filha de Faraó fez? Vem cá, pega esse menino para mim. Chamou Miriam. Miriam ofereceu à princesa o seu serviço. Vem cá, você quer trabalhar comigo? Arruma alguém para dar de mamar a esse menino. Ela falou, eu sei quem, é minha mãe. Ela não podia falar que era minha mãe, que era a mãe do bebê. Foi lá, chamou Joquebede, e Joquebede amamentou, criou, sem ninguém ficar sabendo, porque Deus faz isso. Deus te coloca, ninguém te tira do lugar onde Deus planejou que você estivesse. Você é mãe de uma geração de vencedores, querendo o inferno ou não, querendo o mundo ou não, você é mãe de uma geração de vencedores. Aleluia! Para caminhar para o final, eu quero não tomar muito tempo, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui, porque Deus está falando com mães que têm medo. Não tenha medo, Deus está levantando pessoas, Deus está suprindo as suas necessidades, Deus se preocupa com sua casa, Deus se preocupa com seus filhos, Deus se importa com você. Sétima coisa, nosso Deus é quem nos sustenta. Deus tira Moisés do perigo e leva para dentro da casa de Faraó. Aquela menina começa a cuidar. Que tremendo é o plano de Deus para os nossos filhos. Cada mãe também recebe um determinado salário para criar o seu filho. O Senhor nos dá a palavra certa. Aleluia! E aquele menino foi criado pela filha de Faraó. Nosso Deus é quem nos sustenta. E Joquebede pôde ficar perto do seu filho. Oitava coisa, Deus sempre vence no final. Ou seja, o projeto de Deus nunca, querida, grava isso. Oitava e última coisa que essa história nos ensina: Deus nunca vai permitir que um projeto dele seja fracassado. E quem é esse projeto? Eu, você. Quem é esse projeto? A minha casa, os meus filhos, a minha família. Ele não vai permitir que ela seja abalado, porque Ele é o próprio Deus que cuida. Cai 1000 do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é atingido, porque Ele dá ordem aos seus anjos para te guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa, porque o general de guerra, o Senhor que pode todas as coisas, o Emanuel, Deus conosco, cuida de nós. Deus sempre vence no final. Moisés se tornou um grande homem de Deus, um grande líder, o libertador do povo de Israel. Havia um projeto, aleluia, há um plano de Deus. Deus planejou, há um projeto de vitória para sua casa. Receba o cuidado de Deus nessa hora. Receba o carinho de Deus nessa hora. Você, mamãe, que dá tudo para o seu filho. Eu lembro da minha mãe abrindo mão das coisas por mim. Eu lembro que a minha mãe trazia restos de comida da casa onde ela trabalhava como faxineira para dar para nós. Foi uma infância difícil, mas foi uma infância honrosa. Eu vi minha mãe cuidando de nós e criando nós com o suor do seu braço. Meu pai trabalhava em caminhão de carvão. E minha mãe sempre foi um exemplo de força, de determinação, de garra. Quantas vezes minha mãe me deixou presa dentro de casa com os meus irmãos, porque não tinha ninguém para olhar a gente, nós cuidávamos um do outro. Quantas vezes eu vi Deus se levantando sustento para dentro da minha casa. Teve um dia que faltou comida na minha casa e o Senhor, eu fui para trás de casa orar, porque eu já lembrava que na escola dominical a professora falava que Deus é só orar, que Deus supre as nossas necessidades. Eu falei com Deus, de repente chega um caminhão trazendo as cestas básicas para minha casa. Eu já vi minha mãe fazendo uma sopinha de macarrão para nós, esperou todo mundo comer, para depois, se sobrar, ela comia. Ah, Deus cuida, querida. Deus cuida. E hoje minha mãe está com 75 anos, gozando as delícias do Senhor como diaconisa. Jesus salvou, transformou. Deus está cuidando, não se preocupe.
Há um cuidado de Deus. Deus se importa com suas finanças, Deus se importa com sua saúde. Aquele filho que está distante, um casamento fragilizado e os filhos sofrendo todo trauma, todo abuso sexual, todo machucado, toda ferida. Deus, eu oro agora por cada mãe, eu oro agora por cada filho, eu oro agora por cada vovó. Pai, em nome de Jesus, neste dia das mães, abraça as suas filhas. E eu profetizo que elas já são mães de uma geração de vencedores, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu creio no cuidado de Deus para com a sua vida, viu? Creia. Feliz Dia das Mães. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor revele esta palavra ao teu coração. Recebe o meu abraço, em nome de Jesus.